O Supremo Tribunal Federal está analisando se é o foro competente para julgar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. O HC, como é chamado, foi solicitado pela defesa do petista para evitar que ele seja preso após condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A jurisprudência, que é o conjunto de decisões reiteradas dos ministros, aponta para a legalidade da prisão após a condenação em segunda instância. Entretanto, a decisão do Supremo pode dar uma interpretação diferente da jurisprudência que estava criada até então. Hoje, pessoas condenadas em segunda instância podem ser presas, mesmo que ainda existam recursos a serem julgados. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o advogado Vinícius Boeira e o advogado criminalista Antônio Brossato. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar ao teu programa e conversar com os teus ouvintes. Bom, também da mesma forma recebo o doutor Antônio. Vamos começar, porque a votação está acontecendo. A gente tem imagens agora da TV Justiça, né? E a gente está vendo, então, a votação. O Guilherme pode ir me atualizando, por gentileza, enquanto a gente vai conversando, né? Ainda eles estão discutindo se é o foro competente ou não, pelo menos é a parte que estamos. Por favor, doutor. Na verdade, não é a questão de ser ou não o foro competente. Eu vou tentar traduzir um pouco para os teus telespectadores que não conhecem a linguagem jurídica. Mim, nessa hora a gente ser humilde, somos leigos. O habeas corpus é um mandamento constitucional, é uma ordem constitucional, foi esculpida na nossa Constituição a partir de 88. Mas é uma ação que manda trazer o corpo, seria mais ou menos a tradução correta. Ou seja, se alguém está sofrendo alguma prisão ilegal, traga-se essa pessoa ao julgador e o julgador vai decidir se a prisão é legal ou ilegal. Sim. Isso é o habeas corpus. Foi impetrado um habeas corpus no STJ e houve uma decisão monocrática, ou seja, um juiz só do STJ decidiu por não conhecer aquele habeas corpus. Contra esta decisão, os advogados de defesa do ex-presidente entraram com um outro habeas corpus no no STF. Sim. Só que depois deste ingresso, desse novo habeas corpus, houve a decisão colegiada. Ou seja, o colegiado do STJ entendeu que não era de reconhecer aquele habeas corpus, tendo em vista que habeas corpus é para quem já sofreu a prisão. Sim. É uma nova modalidade, ou nem tão nova assim, mas é uma modalidade de habeas corpus preventivo, ou seja, se alguém vai sofrer uma prisão no futuro e tiver um justo motivo, pode-se dar uma carta de alforria para que essa pessoa transite sem ser preso. Só que neste habeas corpus que está sendo julgado hoje, houve um aditamento, ou seja, os advogados de defesa, quando viram que aquela decisão que eles recorreram já foi vencida por outra, entraram com um aditamento na petição inicial. Sim. Então, a discussão que está se fazendo hoje é que existe uma súmula, a 691, se eu não erro o número, eu creio que é 691. Que diz que não cabe habeas corpus ao STJ contra a decisão monocrática de juiz. E que também existe súmula no STJ que não cabe aditamento, porque existe uma ação já prevista no Código contra aquela decisão, que seria um recurso ordinário. Porque a nossa Constituição estabelece que existe, no mínimo, existe o duplo grau de jurisdição, ou seja, contra uma decisão tomada, pode-se pedir uma nova decisão. Uma revisão. Uma revisão. Sim. Ou seja, neste ponto, não haveria razão para julgar este habeas. E essa é a primeira decisão que está sendo tomada hoje, ou seja, cabe ou não julgar este habeas corpus, porque este habeas corpus já está vencido na decisão anterior. E não cabe uma decisão que se chama de persalto, ou seja, se existe um caminho a ser seguido de recursos previamente estabelecidos no Código, tu não pode pular um desses recursos para ir direto para o maior, sob pena de ilegalidade, ou seja, existe o que se chama de capacidade jurídica. Não pode um crime cometido em Canoas ser julgado por um juiz de Porto Alegre. Ele se torna incompetente ou incapaz de julgar. Se existe um recurso já previsto, tu não pode pular esse recurso para um recurso superior. Então, o que está se dizendo é que o caminho tomado pela defesa está equivocado. Este é o primeiro julgamento, que está 4-3. Depois disso,
Se for aceito para ser julgado, é que realmente vão julgar o que se chama mérito da questão, que é a decisão em si, se cabe ou não conceder uma ordem de livramento para o ex-presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Vinícius. E deixo agora o espaço. Algum complemento, doutor Antônio? Sim. Que, como essa primeira fase ainda é a questão da admissibilidade do habeas corpus, se ele deve ou não continuar, se o tribunal deve continuar no mérito. Só complementando... Por favor. Tem essa súmula, a 691 do Supremo, que, se eu não me engano, que ela diz que quando tem uma decisão liminar de um ministro, no caso do relator, não se pode impetrar um novo habeas corpus. No caso de uma decisão do STJ, o habeas corpus seria para o Supremo, em teoria. Claro que tem esse entendimento já bastante firmado, tanto que virou uma súmula, que é o que Sim. o tribunal, que é um entendimento proferido pelo tribunal quando eles já pacificaram a questão. Porém, ele é admitido em casos excepcionais, quando é de flagrante ilegalidade, como se diria na análise da questão. Então, se é muito evidente que tem alguma ilegalidade cometida na decisão, por exemplo, na prisão, então o tribunal pode, nesses casos, regimes excepcionais, analisar o mérito do habeas corpus. Perfeito. E daí, no mérito entra a questão que desde o ano passado, retrasado, na verdade, se discute se é possível executar a pena a partir do julgamento de segunda instância, pelo tribunal. Temos um resultado agora. Acabei de receber o resultado da nossa produção. Não está no plasma, mas a gente está acompanhando imagens. Vou pedir para colocar as imagens. Nós temos, então, 7-3. A decisão, a última decisão foi... não foi o último voto ainda. Assim, o ministro Celso de Mello garantiu esse placar de 7-3 pelo julgamento. Pelo julgamento do habeas corpus. Bom, agora vamos analisar a questão no contexto mais amplo, incluindo até mesmo aspectos políticos, né? Existiu uma grande pressão sobre a ministra Carmen Lúcia para recolocar em pauta essa questão, inclusive por parte de outros ministros do STF. Dá para a gente imaginar como o integrante da mais alta corte reage a essa situação, se existe esse tipo de pressão, como lidar com isso, e também tem a opinião pública bem polarizada, que a gente imagina hoje no nosso Brasil. Eu vejo que a pressão no STF é constante. E é uma pressão que nós, simples mortais, inimaginamos. Porque estão em jogo não só as questões políticas comezinhas, mas também as questões econômicas. Ou seja, nós podemos ver que qualquer decisão que ocorreu no julgamento do Lula teve reflexo imediato, instantâneo na Bolsa de Valores, na cotação do dólar. Ou seja, vamos dizer, as forças envolvidas são muito grandes, não por uma força escondida, mas eu digo as forças sociais envolvidas, o PIB brasileiro, ou seja, tudo está envolvido num julgamento dessa ordem. Então, a pressão é muito grande. Mas o que eu acho importante a gente tratar é que existe, sim, a possibilidade hoje de prisão após decisão colegiada ou decisão de segunda instância. Isso está previsto numa decisão que teve efeito vinculante, que foi tomada em 2 oportunidades no ano de 2016 pelo STF. A primeira foi em fevereiro, que teve um placar de 7-4. Sim. E depois, se eu não me engano, foi em setembro ou agosto, setembro, teve um placar de 6-5, confirmando a possibilidade de prisão após decisão colegiada. E isto está vindo em consonância com o que acontece no restante do mundo. O único lugar do mundo onde não havia essa possibilidade era no Brasil. E isto também, no Brasil, havia essa possibilidade até 89, até 99. De 99 para cá é que começou-se a se formar esta nova consciência jurídica no Supremo, impedindo esse julgamento. Só que a gente tem que entender, e os teus telespectadores têm que compreender, que a discussão jurídica se dá por etapas. Ou seja, na primeira fase, na primeira etapa do processo, que é o juiz singular, que seria, no caso do Lula, o Sérgio Moro, ele está julgando toda a matéria envolvida no processo. Julga os fatos, indícios de autoria, a materialidade, os aspectos legais, qual é a legislação que está envolvida, em que crimes que está sendo acusado, e se põe a ampla defesa ao acusado para que ele possa se defender. Saído a sentença, discutido o mérito da questão
e discutido os fatos, há o recurso que houve ao Tribunal Regional Federal, no nosso caso, da 4ª Região, que confirmou essa decisão, inclusive ampliando a pena. Ali, na segunda instância, na segunda-feira, que vai estar marcado o julgamento, que inclusive é um negócio anormal, porque os embargos declaratórios normalmente não se marca a data, ou seja, neste fato até o presidente Lula está sendo privilegiado nos todos os julgamentos, porque para não haver acusação de ilegalidade, o tribunal está cumprindo ipsis literis todos os mandamentos e todos os regramentos internos e externos, ou legais ou internos administrativos do tribunal. Extingue-se a discussão dos fatos. Qualquer recurso, e a Constituição só estabelece que existe duplo grau de jurisdição. Ela impõe duplo grau de jurisdição, não existe o 3º ou o 4º grau, o STJ ou o STF. Isso são recursos especiais e extraordinários. Nesta fase do 2º grau de jurisdição, não se discute, a partir dele não se discute mais fatos. Está determinado, comprovado que quem praticou o ato delituoso, não há mais discussão sobre indícios de autoria e nem a materialidade do crime. Então, a partir de segunda-feira, acabou a discussão. O que vai se discutir num novo recurso ao STJ ou ao STF será alguma ilegalidade ou alguma contrariedade a uma lei federal, se discute no STJ, através de um recurso especial, ou uma contrariedade à Constituição se discutiria no STF. Então, em todos os lugares do mundo civilizado, após a discussão de fatos, já cabe o cumprimento provisório da pena. Não há porque no Brasil se impor o contrário. Os advogados do Lula tentam convencer a mídia e a população de que aquela presunção de inocência esculpida na Constituição, que, no meu ver, o correto seria o princípio da não culpabilidade prévia, ele se extingue quando existe uma segunda decisão, uma decisão colegiada. E aí passa-se a ter o conflito de princípios e o princípio da segurança pública se sobrepõe. Porque aquele princípio da não culpabilidade prévia se extinguiu, porque houve já 2 decisões condenando. E este princípio não impede o cumprimento de pena, senão não haveria preso provisório, e 40% dos presos brasileiros hoje são presos provisórios. Bom, a gente vai falar sobre essa pressão agora, mas já que o doutor Vinícius iniciou a sua análise sobre o fato, vou deixar o espaço para que faça da mesma forma o doutor Antônio. Certo. Só discordando em Por favor, parte. isso é um debate, Sim. gente. O meu colega falou do fato que nos outros países do mundo a prisão já se executa a partir da segunda instância. Confesso que não fiz uma análise da situação em outros lugares, mas nos outros países faz isso muito bem, devem seguir seu regramento constitucional. A questão é que aqui no Brasil, na Constituição brasileira, que é a que vale em todo o território nacional, ela prevê, no artigo 5º, que, se não me engano, a frase correta é: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, quando terminam todas as hipóteses de recurso, não tem mais discussão, seja sobre o fato, como na primeira e na segunda instância, seja sobre a adequação jurídica, que seria o que pode se discutir até as últimas instâncias em Brasília, no STJ e no STF. E, ao meu ver, por exemplo, a Constituição estabelece bem claro, não será considerado culpado. Se for analisar o Código de Processo Penal, ele afirma, por sua vez, tem uma diferença de terminologia. O Código diz: não será preso até o trânsito em julgado. O STF, quando ele mudou o posicionamento, em 2016, que até então vinha admitindo a suspensão, digamos, da execução, o que foi decidido? Que, na verdade, a Constituição teria que seria afastado esse dispositivo do Código de Processo Penal porque não conflitaria com a Constituição. Então, ao invés de se ler ninguém será preso, seria ninguém será considerado culpado. Só que, se for fazer uma interpretação de todo o sistema, quem não é considerado culpado não pode ser preso. O conceito de culpado é muito maior do que de alguém que vai ser preso. A culpa ninguém vai ser considerado culpado, quer dizer que
todo o dever de tratamento que o Estado deve ter, nesse caso o Estado juiz, afasta qualquer chance de até que se esgote todos os recursos. E não só isso, também no nosso regramento, além da legislação federal e a Constituição, tem ainda um espaço que são os tratados internacionais que o Brasil é signatário, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica. Se eu não me engano, é assinado por todos os países da América, com exceção de Cuba, se eu não me engano, talvez. E o que diz o Pacto de São José? Ninguém será considerado culpado até que seja analisado toda a legalidade da questão. Sim. E aí, vou divergir também no que disse meu colega. Na primeira e na segunda instância, sim, geralmente a análise é feita, se analisa o fato e o enquadramento jurídico, exatamente qual é a solução jurídica para o caso, se é uma condenação, uma absolvição, etc. E a partir da segunda instância se afirma, foi fulano de tal que existiu um crime, primeiro, Sim. e foi fulano de tal quem cometeu este crime. Só que, quando se parte para análise dos recursos extraordinários, como especial e o próprio recurso extraordinário em si, para Brasília, os tribunais eles afirmam que não analisam o fato, mas mesmo assim, de alguma maneira, quando se analisa o enquadramento jurídico de um caso, acaba analisando o fato, de uma maneira indireta, nem que seja. Ou os simulado, fatos, não análise de fatos. Sim, não análise de provas, mas com o que com base no que o tribunal afirmou, o Tribunal Superior pode rever a decisão, com base num espaço bem delimitado. Como ele acabou de dizer, não pode existir nova revelação de provas, quer dizer que o próprio Tribunal Superior não pode ir atrás das provas, não pode ver depoimentos, documentos, Sim. etc. Porém, também, só o último ponto, a culpabilidade no sistema brasileiro, ela se assenta com base no fato, ocorreu um crime e fulano é o culpado, no caso, na sentença do habeas corpus sendo julgado hoje, Luiz Inácio Lula da Silva é culpado de corrupção, se é essa a visão do Tribunal Regional. Só que a culpabilidade ainda ela admite uma discussão do ponto de vista legal, que é exatamente o enquadramento jurídico. Pode ser que tenha recebido valores, etc., mas ainda resta uma análise da legalidade do delito, que não basta apenas uma análise de fato. E isso os tribunais superiores podem muito bem fazer, como fazem, que é analisar o enquadramento jurídico, a solução que foi dada nas instâncias inferiores. Essa discussão que a gente está tendo, né, o argumento, por exemplo, utilizado por ministros para a ministra Carmen Lúcia, é que colocasse em pauta a discussão que poderia se gerar uma insegurança jurídica, a gente estaria discutindo uma insegurança jurídica. Entretanto, até que ponto esse pedido não teria sido vinculado ao fato de termos Luiz Inácio Lula da Silva? Né? Há pouco, eu não me lembro qual dos dois, mas falou em se sentiu privilegiado, ou poderia estar sendo privilegiado. A gente pode entender isso dessa forma? Quem está ali está promovendo essa discussão também? Eu acredito que sim. Eu acredito que, como Só, eu já desculpa afirmei interromper, anteriormente... temos a votação final, 8-3. Carmen Lúcia votou, então teremos o julgamento, 8-3 para o julgamento do habeas corpus. Infelizmente. Bom, por favor, pode continuar. Já temos, como é um debate, cada um vai expressar o seu ponto de vista, com certeza. Estão livres para isso. Primeiro, eu quero contrapor, só antes de entrar no Por mérito, favor. colocasse, o Brossard colocou, tratou do Pacto de São José da Costa Rica e realmente a nossa Constituição, o artigo 5º, copia ipsis literis, integralmente, o que consta no Pacto de São José da Costa Rica, que ninguém será considerado culpado antes da sentença penal condenatória. Só que não está na Constituição que isso impede a prisão, senão ninguém seria preso em flagrante. Ou seja, quando se pega alguém cometendo um delito, se prende em flagrante, não há sentença condenatória e não está muito menos transitado julgado. Então, este princípio não é absoluto. E o principal é o seguinte: o Poder Judiciário é o guardião da democracia. A democracia, o Estado de Direito, consiste em haver uma lei e haver sanção para quem descumpre a lei. No momento em que tu permite que
as pessoas possam praticar delitos e caminhar para a prescrição, conforme vem acontecendo com as decisões que são submetidas ao Supremo, nós acabamos com a democracia. Ou seja, a democracia está baseada e lastreada no cumprimento da lei e na sanção para quem descumpre. Se nós admitirmos que o Poder Judiciário vai servir como escudo para a não aplicação da lei penal, nós acabamos com a democracia no Brasil. Isso é o principal que tem que ser discutido. Isso é o principal que a sociedade hoje está exigindo do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário leia e entenda e compreenda a Constituição como o desejo da população, inclusive quando foi feita a Constituição. Porque o poder emana do povo. E o povo hoje exige que a violência acabe, que a violência diminua, e principalmente essa violência terrível que é o crime do colarinho branco. Então isso se impõe, inclusive, por uma imposição popular. Bueno, eu entendo que o Lula, na figura de ex-presidente, e tendo nomeado ele e a Dilma 8 dos 11 ministros, é claro que ele terá um poder de persuasão muito maior do que qualquer outro simples mortal. Desculpa, só que isso não impede que ele seja condenado. Como nós podemos ver na decisão do TRF4, dos 3 ministros, dos 3 desembargadores que votaram, 2 foram indicados pela Dilma Rousseff, que são do PT. Ou seja, nós também não podemos acreditar que um ministro ou um desembargador nomeado por um político, que é a regra, infelizmente, a regra hoje de composição dos nossos tribunais, é a indicação pelo chefe do Poder Executivo, nós não podemos acreditar que haverá uma manutenção de obrigatoriedade. Sim. Ou seja, o ministro ou o desembargador, ele não pode vender a sua toga. Então, eu acredito que, animicamente, existe, sim, essa possibilidade. Agora, objetivamente, a gente não pode acreditar nisso, sob pena de nós não vivermos mais no Estado de Direito. Bom, doutor Antônio, na sua concepção. Só rebatendo o ponto, realmente, quando se trata da execução da... Só antes de entrar na questão da Tem poucos pressão, minutos, mas vamos sim, tentar passar. vamos tentar ser rápidos, sintéticos. Mas quando se trata de execução, se trata de um dos direitos fundamentais mais importantes para qualquer um de nós, que é a nossa liberdade. E nenhum de nós gostaria de se ver num estado em que se restringe de alguma maneira indevida. É um direito fundamental chamados direitos fundamentais de primeira geração, que foram os primeiros direitos fundamentais que foram conquistados com base em pressões populares, etc. E, só complementando, realmente, o atual sistema brasileiro permite a prisão em flagrante, por exemplo. Então, é um direito que ainda assim encontra alguma relativização. Só que o que acontece com a prisão em flagrante? Por exemplo, a prisão em flagrante, o sujeito é preso, logo depois é posto em frente ao juiz, numa audiência de custódia, mesmo que seria a função original da habeas corpus, que nesses séculos foi se aperfeiçoando. Sim. Ele é posto diante de um juiz. O juiz vai decidir, é solto, não é solto, tem que pagar fiança, sim, estabelece outras medidas além da prisão, porque a prisão sempre é em casos de extrema necessidade. Exatamente. Não se prende no Brasil. Já existem 2 decisões sim, condenando e impondo a prisão, e impondo a execução provisória da pena. Sim. Tanto que o nome do culpado só vai constar no rol de culpados depois do trânsito julgado, e não é isso que está em discussão. Em discussão é o cumprimento provisório da pena. Sim, se já está cumprindo uma pena, de certa maneira, já é visto como culpado. Sim, qualquer um que vai... Há 2 decisões. Sim, já, então, só avançando, que eu tenho um minuto final. Sim. E essa discussão tem uma relação direta com a figura de Luiz Inácio da Silva? Eu creio que a presidente fez uma escolha de pautar um habeas corpus que, como qualquer um que está acompanhando o julgamento pode ver, que está o nome do ex-presidente Lula. A alternativa seria botar em pauta, que era um movimento que se desenhou no tribunal ontem, do resto do tribunal, num certo constrangimento para a presidente, pedir que se pautassem as chamadas ADCs, que são ações que não têm partes, seriam os interessados, mas os interessados são Congresso Nacional, Presidente, Procuradoria-Geral da República, que aí se analisa a lei. Se analisa a questão, a lei, a norma, não se analisa o pedido de uma parte ou a questão de liberdade específica de um caso. E foi uma escolha feita pelo presidente ontem de pautar esse caso e evitar, assim, que fosse
feito um julgamento mais genérico, mais insípido e inodoro. Sim. É a escolha dela, não sei se por alguma questão de pressão, até mesmo de midiática, nem mesmo seria o caso de uma pressão oculta. Sim, ou até mesmo ligações políticas, enfim. Pois é, mas como foi bem afirmado, os ministros são indicados pelo presidente, mas depois eles adquirem, uma vez aprovados, eles ficam até a data até a sua idade de 75 anos, então acho que particularmente não deve ter um efeito, quem indicou não deve ter um efeito tão grande. Uma sua autonomia, claro. Isso. Bom, gente, o assunto é extremamente complexo, por isso eu quero agradecer, em primeiro lugar, a aula que os dois nos deram, né? Afinal de contas, a gente não domina o juridiquês nem os processos, mas é importante que a gente entenda, porque essa decisão, a gente sabe, vai influenciar no rumo, por exemplo, das eleições em 2018, como as coisas vão acontecer esse ano. Eu deixo aqui aberto espaço para que a gente possa continuar essa discussão em outro momento, até porque a decisão e a discussão vai continuar no STF. Doutor Vinícius, doutor Antônio, sejam sempre bem-vindos e obrigado por nos explicarem este primeiro passo, esse primeiro momento. E eu agradeço o convite. Seja sempre bem-vindo, da mesma forma, doutor Antônio.